Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai estar comigo nesse debate. Eu vou pedir a você mais uma vez, como você tem feito, te agradeço muito por isso, para deixar o seu comentário nesse vídeo, é muito importante para mim, porque eu preciso sempre saber o que você pensa a respeito das minhas opiniões, para poder, inclusive, reformá-las. Isso é muito importante dentro do estabelecimento de um processo democrático que realmente propunha a participação, independente da crítica ou não, daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que diretamente participam conosco das nossas reflexões. Eu tenho feito muito isso, pedido a você e você sempre aquecendo aos meus pedidos, sempre colaborando bastante. Muito obrigado, realmente. Pediria também a você para se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, porque esse debate é muito bom. Meus amigos, eu vou direto ao ponto. É o seguinte, o Flamengo, vocês sabem, não tem feito boas apresentações. O time do Flamengo virou um time dos chutões, virou um time do chuveirinho, virou um time sem criatividade alguma, buracos no campo que permitem transições ofensivas do adversário muito rápidas e perigosas, letais inclusive, e esses mesmos buracos também impedem uma transição ofensiva da nossa parte quando recuperamos a bola, que nos possibilite chegar até o gol adversário sendo letais. O Flamengo dificilmente empreende contra-ataques, dificilmente surpreende os adversários com contra-ataques, isso tudo por conta de uma desorganização que eu diria bastante visível no time do Flamengo, o que me faz concluir, claro, que o trabalho do Sampaoli não é bom. E aí, meus amigos, se você consegue entender alguma coisa do que o Sampaoli fala, não porque ele seja argentino e tente falar numa mescla de português e espanhol, mas não por isso, porque ontem mesmo no debate, aliás hoje, nessa madrugada, nós debatíamos e o meu amigo Daniel, lá do Chile, que conhece bem o Sampaoli, é chileno fanático em futebol, ele também afirmou que os chilenos não entendiam nada daquilo que ele falava, ou seja, ninguém entende nada, parece que ele fala em código e não responde às perguntas que são feitas a ele. Mas o que você pode depreender disso é que o Sampaoli justifica que o time não está bem, ele reconhece isso, porque ele enumera uma série de falhas da equipe, principalmente agora nesse jogo contra o América Mineiro, um jogo que o Flamengo teria a obrigação de atropelar, mas ele acabou por falar e justificar que o grande problema é que ele não tinha banco para poder domar, para poder minorar os efeitos perigosos das transições ofensivas do adversário, ou seja, dos contra-ataques. Ele falou também que o Flamengo joga muito distante da área adversária de forma espaçada. E essa análise ele fez concomitantemente a minha live de pós-jogo, quando eu estava dizendo exatamente isso, e também no vlog você sabe que o vlog são comentários meus sobre tudo que acontece ali, mas especialmente na partida eu vou comentando aquilo que eu estou vendo e falando também lá na Flazoeiro TV. Então, tudo aquilo que ele falou realmente combina com a análise que eu havia feito. O problema todo é que ele não especifica. Ele enumera os problemas, mas ele diz que agora passou a dizer que o problema são os reforços que ele não tem. Veja bem, ele disse que o Flamengo não tem jogadores no banco ou não tinha dentro de campo para poder domar, para poder diminuir o número de contra-ataques do time adversário e também para poder realizar um jogo de aproximação. Eu não sei como pode ser possível isso, porque esse final de semana ele conseguiu contar novamente com aquele quarteto mágico do ano de 2019, 20, ou seja, o Bruno Henrique, Gabigol, De Arrascaeta e o Everton Ribeiro, mas ele fala que ele não tinha no banco, né? Ele tinha ali o Cebolinha no banco, tinha o Matheus França no banco, ele tinha o Igor Jesus no banco, ou seja, ele tem jogadores bons ali para poder promover transformações. Ele não faz. E aí é o seguinte, quando ele faz essa justificativa, ele irrita a cúpula rubro-negra. Vocês sabem que nós estamos no meio do período de
transferências, ou seja, denominado janela de oportunidades e de perigo também, porque podem sair jogadores. E até agora o Flamengo realmente não trouxe ninguém, só trouxe jogadores que, eu diria, não contribuem exatamente com aquilo que ele pediu, porque ele diz que não tem jogadores para domar os contra-ataques adversários, que não tem jogadores para poder realizar um jogo de mais aproximação. Os jogadores estão isolados. Veja bem, o jogador está isolado ali, como aconteceu com o Wesley, ele fica isolado, perde a bola, não tem cobertura para ele. Então o Flamengo não consegue matar ali, extirpar o contra-ataque na sua nascente. E aí ele diz que não tem quando o Flamengo joga espaçado. Eu acho que isso é um problema de organização, mas ele fala que é um problema que o Flamengo ocasiona ao time dele porque não contrata reforços. E ele saiu do Maracanã muito irritado, esbravejando, e a cúpula rubro-negra se irritou bastante com ele pela cobrança dele pública, inclusive por reforços. E nós estamos no meio dela. E aí acontecem as notícias, elas vão irrompendo, como essa, por exemplo, do Coluna do Flamengo, de hoje, quando ele fala: Zenit rejeita a proposta do Flamengo por Claudinho e pede quase o dobro, muito caro o Claudinho. Está aqui, Zenit pede 25 milhões de euros, mas o Flamengo não quer pagar a quantia. Então tá aqui, a novela Claudinho ganhou mais um capítulo. O Zenit respondeu à proposta rejeitando a oferta rubro-negra de 15 milhões de euros, 78 milhões. Eu acho que é muito caro já para esse jogador. É um bom jogador, mas eu acho muito caro. E os russos querem 25 milhões, mais de 130 milhões na cotação atual. E eu quero dizer a você o seguinte: não vale isso, o Claudinho não vale isso, mas independente de qualquer coisa, eu até acho que o Flamengo vai se esforçar muito para trazer alguém e vai pagar um jogador muito acima do que ele vale, que é o caso do Claudinho. E se depois não entregar, ele vai se transformar num novo Vitinho. Então está aqui dizendo que entre o Flamengo e o Claudinho tem acerto. O problema todo é o acerto com o time do Zenit, que não pretende liberar um dos principais jogadores da equipe por menos de 25 milhões, 130 milhões no Claudinho. Honestamente, eu diria a você que é muito caro, é um valor muito superior. E o Sampaoli pressionando o Marcos Braz, pressionando a diretoria muito irritada com o Sampaoli. Eu quero te falar uma coisa: ele sempre faz isso, o Sampaoli, em todos os clubes pelos quais ele passa. É por isso que ele não cumpre o contrato, é por isso que eu opino de maneira veemente que o Flamengo não deveria exatamente se ater aos pedidos do Sampaoli no que concernente ao seu modelo de jogo, porque até agora eu não sei qual é o modelo de jogo do Sampaoli. Então, às vezes o torcedor rubro-negro e o torcedor de maneira geral fica sempre entusiasmado com quem vai vir, mas sem entender exatamente o propósito da vinda de um jogador. Nesse caso aí, eu entenderia, porque há muito tempo, independente do Sampaoli ou não, o Flamengo precisa de substitutos para o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Eles cansam, jogam todos os jogos e não conseguem propor a partir de determinada minutagem da partida a intensidade necessária para que eles continuem rendendo, tendo uma performance positiva. Então, nesse caso aí específico, eu até entenderia. Agora, eu até agora não entendi a contratação do Luiz Araújo, não entendi a contratação do Alan, o que não significa que eles não iriam jogar bem, ou que vão jogar bem, estão entrando em forma ainda. O Alan visivelmente fora de forma nesse jogo aí contra o América Mineiro, deu para ver, não ofertava o devido combate, também não conseguiu distribuir as bolas, está claramente fora de forma o Alan, mas eu não consigo entender quando a prioridade deveria ser essa aí. Então o Flamengo já gastou 100 milhões nesses dois jogadores e esses dois jogadores não têm ali um encaixe respectivo às carências que nós observamos que o Flamengo tem dentro de campo, independente do Sampaoli ou não. Mas ele, vou voltar a frisar, culpou exatamente a falta de opções no banco. A diretoria não gostou e saiu uma discussão enorme. A diretoria, eu posso te afirmar, está muito irritada com o Sampaoli, principalmente pelas declarações públicas que ele dá e mau relacionamento com os jogadores também não receberam bem essa informação, essa entrevista. O clima lá no Flamengo realmente não está muito bom. Não, aí você vai dizer aí, Gil, mas aí você está querendo criar crise. Eu não estou querendo criar crise nada, porque eu não conseguiria criar essa crise
porque o alcance é muito baixo, em torno de 46 milhões de rubro-negros. Portanto, eu queria até pedir a você para não comentar assim, porque o meu propósito é esclarecer e debater e refletir, e modéstia à parte aqui num nível muito acima do razoável, né? Porque isso aqui é uma reflexão. Então tá aí, ó. Nesse caso, o Flamengo já quase pagando o dobro pelo Claudinho. Eu acho que não vale essa situação, tem que tomar cuidado com o desespero e tomar cuidado também com a pressão que o técnico faz, porque o técnico tem que compreender o que está acontecendo na estrutura do clube. Não adianta ficar bravinho e sair gritando como ele fez ali, de maneira mal educada, pelos cantos, pelos rincões do Maracanã na hora da saída, irritando ali o Marcos Braz, o Spindel, enfim. E aí tem uma outra reportagem também do GE, que diz o seguinte: há 9 dias do fim da janela, o Flamengo vive impasse para contratar seus principais alvos. Aí ele fala: Claudinho, Wendel, do Zenit são nomes na mesa dos dirigentes do clube. Eu acho até que o Flamengo realmente desistiu do De La Cruz, tem aquele boato dele ir para o Lazio, enfim. Mas eu também penso o seguinte: para pagar tanto dinheiro assim no Claudinho, por que não paga logo a multa do De La Cruz? A multa do De La Cruz custa 80 milhões, é o que estão dizendo aí. O Flamengo vai pagar 130 milhões no Claudinho? Aí vai uma opinião minha e você pode até contestá-la, óbvio que é direito seu. Isso aí não é quem esteja certo ou errado, isso aí é uma questão de opinião. Eu acho que o De La Cruz é muito melhor do que o Claudinho. Se você achar, você fala aí. Vai botando seu comentário, você fala que a sua opinião é distinta, que você preferiria o Claudinho ou o Wendel, que também para mim é um bom jogador, enfim. Então aí o GE conta aqui: a janela de transferência se encerra dia 2 de agosto, o Flamengo tem 9 dias para fechar as contratações que estão no radar. Claudinho e Wendel, ambos do Zenit da Rússia. Veja bem que eu estou aqui apresentando para vocês as fontes às quais eu me faço balizar para poder transmitir essa reflexão para vocês. Não é algo que seja advinda da minha mente, e inclusive até porque a irritabilidade do Sampaoli e a inconformidade, o inconformismo do Marcos Braz e do Spindel, vocês também já sabem que foi noticiado aí, o clima ficou difícil, os jogadores também não aceitaram e a situação não está muito boa. Então vamos lá, mas se quiser os reforços atuem nas oitavas, precisa finalizar o negócio até sábado, dia 19. Aí tem aqui uma reportagem do GE. Então está aqui: o prazo de inscrição para essa fase da competição continental se encerra em 5 dias. É um dos principais motivos para o Flamengo tentar agilizar a negociação. É o seguinte: para o Flamengo apresentar esses jogadores agora nas oitavas de final da Libertadores é até o dia 29. Né? Na Copa do Brasil o prazo é outro para jogar a partida de ida da semifinal. O negócio seria realizado até essa terça, dia 25, não dá mais. E me parece que o outro prazo seria até dia 8 de agosto. Está escrito aí a data de limite da competição, dia 8 de agosto, ou seja, após o fim da janela de transferências, o que daria para poder apresentar essa contratação no jogo de volta contra o Grêmio. Vocês sabem que o jogo de ida é amanhã já não daria, também seria... o jogador não treinaria, não daria tempo de qualquer maneira. Agora, se o jogador acerta essa semana, daria para jogar o jogo de volta. E o Sampaoli está tão desesperado assim, tão irritado assim, eu acho que não é por isso, porque o time está muito desorganizado, o time está bagunçado. Eu tô lá, eu tô vendo, o Flamengo tem problemas na construção, na saída de bola, não tem ensaio na saída de bola, o Flamengo não promove o devido combate ensaiado também na saída de bola deles, o time do Flamengo corre à toa, por isso cansa, corre à toa de maneira destrambelhada, os contra-ataques são desordenados, você nota claramente que os jogadores não sabem o que fazer, ou seja, toda vez que o Flamengo ganha, pra mim, você pode deixar aí o teu comentário, pra mim, é por obra, é por arroubo de criatividade, de uma possibilidade de surpreender individualmente os adversários. O Flamengo sabe fazer isso, porque tem bons jogadores. Então tá aqui, ó: internamente a dificuldade das negociações sempre foi apresentada. Apesar disso, em um primeiro momento o Flamengo se manteve otimista com as contratações do Claudinho, o primeiro alvo da janela, mas o cenário não mudou. Final feliz, mais perto parece ser o do Wendel. O Flamengo enviou uma proposta de 13 milhões, 67 milhões para a contratação em definitivo do volante. O rubro-negro está confiante, mesmo sabendo que o clube russo pediu algo perto de 20 milhões de euros
para o Palmeiras. A vontade do jogador é algo que os cariocas veem como diferencial na negociação. É o seguinte, meus amigos, essa do Wendel, o Wendel é bom jogador, mas essa do Wendel aí é para substituir o Vidal, que o Sampaoli também já não estava mais usando, e até com razão, dava razão ao Sampaoli, porque o Vidal estava muito mal. Então, eu quero aqui dizer a você, se ele tiver que optar pelo De La Cruz, o Claudinho ou o Wendel, para mim, ninguém me contou, ele iria optar pelo Wendel, porque ele fala claramente que ele precisa de um volante de transição. Aí eu não sei por que ele comprou um volante que teoricamente seria de contenção, que é o Alan, que vai jogar ali na frente da zaga. Não está conseguindo cumprir o mesmo papel do Thiago Maia. Você aí, companheiro, também preste atenção, deixa a tua opinião. Thiago Maia é aquele pitbull marcador, ele não tem habilidade, muita habilidade para construir, ele erra alguns passos, mas ele... quando não joga, o Flamengo concede espaços incríveis para o adversário. Para mim, o Thiago Maia é titular hoje no lugar do Alan, salvo se o Flamengo puser os dois volantes. E aí eu não sei como ele faria. O Thiago Maia já jogou na frente, na função de segundo volante na época do Mister, inclusive no início de 2020. Então tá aqui, a expectativa é que os próximos dias sejam movimentados com rodadas de negociação. O Wendel já está na Rússia e se sentará com os russos para alinhar a saída. Bom, é o seguinte, meus amigos, então, em resumo, o Sampaoli muito irritado com a diretoria do Flamengo, porque até agora não vieram os reforços que ele quer. Número 2, a diretoria muito irritada com ele, porque essas declarações são públicas e ele não está considerando a dificuldade dessas contratações, ou seja, das mesmas. Número 3, eu acho que o time está muito desorganizado e que está mal treinado e ele precisa... de fato, treinar a equipe para poder, eu diria para você, fazer com que a equipe jogasse bem com aquilo que tem. Eu não acho que esteja faltando qualquer peça ali, eu acho que precisa de sobressalência, sim, mas eu não acho que esse seja o problema do Flamengo agora. E número 4, companheiro, amanhã tem um jogo contra o Grêmio e eu espero que o Flamengo entre minimamente organizado para poder sair vencedor do jogo. Mais tarde tem um vídeo e tá confirmado, lá para as 6h30 vou botar outro vídeo, porque tem um outro tema importante, e está confirmada a Live Raiz, hoje às 10h30 da noite. Saudações rubro-negras, não deixe o seu like para lá. Deixe o seu like aí e se inscreva no canal. Grande abraço.